Então tá aqui, né? Então a diferença aqui é justamente em que momento que a gente vai, né? Se eu trocar um ou outro aqui, que momento que ele vai fazer a leitura, tá? Beleza, ó. Aqui a gente tem uma estrutura, né? Então a gente viu a estrutura if, né? A gente viu a estrutura if, que é uma estrutura de decisão, e aqui a gente tem a estrutura for. A estrutura for é um loop mais elaborado, só que é um loop controlado que a gente fala, né? Então esse loop aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Então essa nossa condição é um loop, né? Só que eu tenho um controle desse loop, tá bom? Eu tenho um controle desse loop. Dá para fazer loop infinito com ele? Olha, se ele for colocado adequadamente, não. Se você errar, você pode até errar e fazer com que ele, né, vire um loop infinito, mas não tem necessidade aí, né? Então tem estrutura para fazer loop infinito aí, tá bom? Então esse cara aqui só se você errar para você fazer loop infinito com ele. Qual que é a forma geral dele? Ele tem um for, aí ele tem uma inicialização, né? Que é o início da contagem, né? Então porque esse for é um loop controlado. Como é que eu controlo um loop? Eu quero saber o número de vezes que ele vai ser executado. Então, para saber o número de vezes que ele vai ser executado, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um contadorzinho, né? Então, eu preciso inicializar esse contador, tenho que fazer uma condição de fim, né? Quando é que esse contador vai parar de contar? E eu vou fazer um incremento nele, né? Esse contador vai contar de quanto em quanto, né? Normalmente de um em um, né? Mas eu posso contar de dois em dois, de três em três. Eu posso ir multiplicando por dois. Então você pode inventar o incremento que você quiser, tá? Aí você põe uma única declaração aqui que vai ser executada. Ou, né, se você quiser colocar várias declarações, abre a chave, fecha a chave e entre essas chaves você coloca aí quantas declarações que você quiser para ser executada ali, tá bom? Então essa é a ideia então. Então o for é o quê? É um loop controlado, tá? É um loop controlado. Eu vou saber o número de vezes aí que esse loop vai estar sendo executado. Essa é a ideia principal. Tá Ô, vendo? Já tem professor, mais uma estrutura. Oi. quando o senhor fala declaração, por exemplo, eu posso colocar um if dentro desse for. Posso colocar um if dentro desse for, posso colocar o comando que for. Atribuições, eu posso, né? E aí esse if vai ser feito, testado várias vezes. Professor, Oi. só me tira uma dúvida, por favor. Claro. Eu abri aqui o aplicativo, aqui, o software, e na hora que eu coloco aqui novo projeto, eu não estou conseguindo, aqui na hora do código, não está aparecendo nada, está falando que eu não tenho nada aqui para abrir. Isso aí pode ser algum tipo de problema? Creio que não, ó. Aqui no Tinkercad, deixa eu ver, cadê? Tá, aqui já outras. Ó, clicou aqui na carinha, cadê? Hum, É isso? Hum, não sou muito bom nisso aqui, peraí. Todas foram feitas, tal. Básico. Ó, Tinkercad, tá? Tô saindo aqui, tá? Ó, o básico tá sim, aqui, né? Ele foi montado aqui. É, aqui eu. sim, Aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei aqui na carinha, eu sim, peço novo design. sim, E aqui eu peço circuito. isso. Beleza, ó, ele apareceu aqui, tá bom? Obviamente, quando a gente aparecer aqui, ele não vai puxar nada, não, né? Tanto é que você vai no código aqui, ó, não tem Isso, nada. Não, por quê? Não tenho é nenhum componente programável nesse circuito. Vou certo. tirar. Agora, quando você puxar o Arduino para cá, opa, o Arduino é programável. Então, ó, ele já abre o código, Ah, show, professor. É tá? isso aí que era o E meu erro aqui, mesmo. ó, Obrigado. blocos. Aí você vai colocar blocos mais texto, tal. Nós estamos trabalhando com texto, Fechou. É isso tá? que era o meu erro aqui, professor. Obrigado.
Legal. Vamos ver se a gente volta lá no programa que eu tava. Agora sim, hein? Básico, 6 minutos atrás. Ele já vai simular o que tava lá. Não, vamos brincar mais com ele. Tá, beleza. Voltamos aqui então, tá? Tá ótimo. Então, nosso esquema aqui, então, é ver aqui o que vai acontecer aqui, né? Vamos utilizar esse for aí. Como é que é a estrutura do for, né? Então, um exemplo aí, né? Já de colocação, esse include aqui uma biblioteca, aí o programa principal. Como é que ele vai colocar aqui, ó? Ele vai definir aí, dentro da estrutura principal, uma variável i. Então, eu tenho que definir essa variável i. E o for i, né? Então, essa variável já foi definida, eu vou utilizar essa i, igual a 0. Então, aqui é a inicialização, ele vai inicializar em 0. Aí, a condição minha é qual? Se i menor que 10. Então, enquanto i for menor que 10, eu vou executar o código. E qual que é o meu incremento? I igual a i mais 1. Né? Então, esse é o incremento. Então, cada vez que ele rodar por aqui, ele vai passar somando. O que ele vai fazer lá dentro do código? Ó? Ele vai imprimir i igual, aí ele vai colocar o valor de i. Então, na primeira vez que ele rodar aqui, ele vai colocar i igual a 0. Na segunda vez que ele colocar aqui, o que ele vai fazer? O i já não é mais igual a 0, é 2, mas continua sendo menor que 10. Então ele vai, é 1, né? Então i igual a 1. E assim por diante, né? Cada vez que ele passar por aqui, ele vai incrementando. I igual a 2. Então ele vai fazendo essa sequência aqui. Qual é o último i que ele vai fazer? I igual a quanto? A 10. 10. E quem acha que é 9? É 9, né? Porque é menor que 10. Exatamente. Quando for igual a 10, ele já parou. Ele não passa. Ele só vai imprimir menor que 10. Tá bom? Beleza, então. Aí a estrutura dele está aqui, ó, né? Então, a expressão inicial, ó, né? Expressão inicial. Isso aqui é como se fosse o for, né? Integral. Aí a condição, né? A expressão de controle dele, ó. Então, se i menor que 10. E aqui dentro já vai fazer os comandos aí que ele vai, né? Ó. Você pode colocar um if, ó. Essa aqui é uma estrutura if que ele colocou dentro do comando. Esse aqui é o que ele mandou imprimir, etc. Tal. E aqui no final, ó, ele vai fazer o incremento. Então ele faz toda a estrutura, aí ele faz o incremento. E aí ele vai questionar de novo. E é menor que 10? Ah, é menor que 10. Ele faz isso aqui. E se não for, se for falso, aí ele vem e continua o programa aqui, né? Então, a expressão final do loop é esse incremento dele aqui. Então ele vai fazer isso na estrutura do for, tá? Olha o que eu vou querer fazer, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LEDs. 10 LEDs. Então eu vou querer brincar aí com 10 LEDs aí. Tá? Então essa aqui é o que aí eu quero brincar com esses 10 LEDs, né? Então, e aí eu vou usar, né, o for aqui, ó. Então, justamente para fazer isso. Olha só. Então a gente já tem algumas coisas aí, ó. Então, LED count igual a 10. Ele tá definindo aí, né, que eu tenho 10 LEDs e ele atribuiu aí uma constante, né, que é LED count igual a 10. Até quantos LEDs que eu vou colocar lá no caso, né? Então, se eu colocar menos, eu posso mudar aqui para 6, 5, 4, né? Se eu colocar mais LEDs, você pode colocar aqui também, né? E aqui a primeira coisa que eu vou precisar fazer são definir os pinos, né? Então, int LED pins, eu vou definir aqui, ó, meus pinos LED. Para mim não precisar declarar esse cara um a um, eu vou fazer um for.
né? Para mim não precisar declarar ele um a um. Eu vou fazer um for. E eu vou definir uma matriz. Ó. Então, quando eu faço aqui LED pins, abre chaves, fecha chaves, o que tiver entre chaves aqui vai me pegar um valor só. Então, se o LED pins tiver entre chaves o 0, eu vou pegar o 2. Se o LED pins tiver 1, vou pegar o 3. Se o LED pins tiver 2, eu vou pegar esse número 4. E assim por diante. Né? Assim por diante. Então ele vai na sequência aqui. Desde o 0 até o último aqui. No caso, eu vou ter, né, 10 variáveis aqui. Porque senão tem que bater com o número de LEDs que eu vou ter. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis. Ó, tá? Então lá no void setup. Ó. Então, for. Então, ó, coloca lá. Int num LED igual a 0. Então, num LED começou aqui de 0. Olha que ele está definindo aqui já dentro do for, né? Num LED igual a 0. Enquanto num LED for menor que o LED count, né, ele vai ficar nesse loop. E o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o num LED cada vez que ele passar por aqui. Né? E ele vai definir, ó, pin mode é igual LED pins num LED, ou seja, a primeira vez que ele passar aqui, esse num LED aqui é 0. O LED pin 0 é o 2. Então ele vai atribuir ao pino 2 como sendo uma saída. Depois, no momento que ele passar aqui a próxima vez, o que acontece? O num LED vai ser incrementado. O num LED vai deixar de ser 0 e ele vai passar a ser 1. Quando ele passar a ser 1, ó, o que acontece? O num LED continua menor que 10. E aí, ele vai fazer que o pin mode LED pins agora de 1, ou seja, vai pegar o 3 lá, ó. Ele vai definir então que o 3 vai ser saída. E assim por diante. Ele vai aqui até o 11 e ele vai definir que todos vão ser saída. Todos vão ser saída. Né? E aí eu usei aqui esse for para não precisar ter 10 linhas. Um para o pino 2, um para o pino 3, um para o pino 4, um para o pino 5. Eu poderia fazer isso. Ia pegar, coloca 10 linhas pin mode, né? 2, output. Só que o que acontece, né? Se eu mudar um LED de lugar, alguma coisa assim de lugar, ele já vai, né? Já vai ter que mudar todas essas linhas aí, né? E aqui o meu programinha aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, mesma coisa. Esse programinha vai colocando, vai ligando cada LED, né, na sequência. E depois ele desliga cada LED na sequência. Então, primeiro ele faz um for aqui, ó, de num LED igual a 0 até num LED menor que LED count e vai incrementando de 1 em 1. E eu faço um digital write aí, ó, para high. Então, vou pegar primeiro o LED que está no pino 2, depois o que está no pino 3, depois o que está no pino seguinte, e assim vai, até chegar no pino 11. Vou ligando eles um a um. E entre cada um eu vou esperar um segundo. Né? Beleza. Quando acabou esse for aqui, ou seja, que ele ligou os 10 LEDs, eu vou esperar mais um segundo e eu vou começar a desligar os LEDs. Então, ó, aí aqui é o contrário. Para num LED igual a 9, até num LED menor ou igual a 0, maior ou igual a 0, eu vou fazer o quê? Num LED menos menos, eu vou incrementando. Então ele vai de 9, 8, 7, 6, 5, até o 0. Né? Digital write, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 0. Então primeiro ele vai ler o 9, que é o mais alto, vai apagar o 9. Depois ele vai pegar o 8, vai apagar o que seria o número 8. E assim por diante. Né? Um segundo entre cada um, na hora que ele acabar aqui, ele volta a ligar os LEDs. Então ele vai ficar ligando os LEDs e apagando os LEDs. Ligando os LEDs e apagando os LEDs, tá? Na sequência aí, um a um. Ok?